Muito bem. O povo está chegando aqui. Muito bem. Graça e paz, irmãos. O povo está chegando. Irmão Arli, Lana, Lucas Souza. Muito bem. Os irmãos chegando para mais um tempo juntos na palavra pastoral. Dona Edith, lá do fundo do vale, Cachoeira Paulista. Lene. Valéria. Miro, saudade, meu irmão. Beni. Eduardo, meu correligionário. Pedrão, Pedro Ramires. Jane Cipriano. Milena Teixeira, sobrinha. Simone do Boss. Camila do Neymar. Ronaldo, outro correligionário. Francisca Maria Pinheiro. Walter Feliciano. Adilson, nosso colega de armas também. João Vilela, meu amigo. Mauro, Maurinho. Flávio. Marco Antônio. Teca. Solange, Vivian. O povo tá chegando aí. Fábio, Ivan, orando por você, irmã. Leonor. Suzana, Eudinete. Dida Marques, Dida. Michela. Brunão. Ricardo. Tícia. E então, os irmãos estão chegando aí, já temos uns irmãos já sintonizados para começarmos dentro de um minutinho aqui o nosso tempo da palavra pastoral de hoje à noite, dia 20 de abril de 2020. Então, graça e paz mais uma vez a todos vocês que já estão sintonizados, né? Irmão Ricardo, irmão Samir, Ivanir, Alexandréia, direto lá de São Sebastião, né? Então, abrangência aí, né? Rosângela, Jael, Vânia. Então, eu convido os irmãos já para juntos curvarmos as nossas cabeças. Vamos pedir a direção de Deus para esse tempo juntos mais uma vez e que ele seja para louvor e glória do Senhor e também para desafio, bem como consolo dos nossos corações. Vamos orar? Bendito Deus, te louvamos mais uma vez, já ao anoitecer deste dia, pela tua graça que nos sustentou hoje. Te agradecemos, Pai, também por esta oportunidade mais uma vez, um tempo tão precioso, tão necessário, quando nós nos juntamos e estamos todos com um só coração, sintonizados diante do Senhor, buscando a tua presença para direcionamento, instruções e a tua palavra para os nossos corações. Em meio ao que temos enfrentado nesses dias, nós te amamos e te somos gratos porque o Senhor é o nosso Deus. Mas o Senhor é nosso Deus, não, Pai, porque nós te escolhemos, mas porque o Senhor, por infinita graça, nos escolheu para que pudéssemos ter comunhão contigo. E assim o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso, nós te bendizemos no santo e precioso nome de Jesus, o nosso bendito e amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Eu quero começar a palavra pastoral desta noite, né, afirmando para os irmãos de que se nós não sabemos o propósito de um relato,
da Escritura, seja do Velho, seja do Novo, nós perdemos 50% do seu conteúdo, 50% do significado de tal passagem, de tal relato. Por exemplo, no Velho Testamento, relatos e narrativas, a parte histórica toda, bem como os princípios que estão ali dentro e os cânticos, né, na sua diversidade. E no Novo Testamento, o conteúdo dos textos, dos evangelhos, das cartas e da parte profética. Então, se nós não conhecemos o propósito por que tal relato está lá, por que ele está lá, então nós perdemos 50% do seu significado. Deus não escreveu tudo o que aconteceu na humanidade naquele período que a Escritura cobre, de cerca de 1.600 anos, mas como o relato do livro de Gênesis, ele nos liga e nos leva até Adão, então provavelmente mais 2.000 anos já havia se passado, 2.500 anos, mais os 1.500 do Velho Testamento e os 2.000 da igreja. Então nós temos aí por volta de 6.000, segundo alguns conservadores, não é? Então nós temos alguns relatos que estão lá, né? Ou seja, Deus selecionou, ele selecionou soberanamente certos textos, certos relatos, fatos, eventos, certas circunstâncias para colocar no seu cânon e assim nos dar a sua perfeita palavra. Portanto, é de grande importância se saber o propósito de cada relato. Então, a palavra hoje à noite vai girar em torno deste aspecto de nós nos disciplinarmos. Tem sido a nossa tarefa como pastores, quando pregamos, quando ensinamos aos irmãos, de ajudarem os irmãos a entenderem por que aqueles relatos estão onde estão, por que o Senhor decidiu incluir aquele relato. Não é? Então, nesta semana, hoje à noite e na sexta-feira no devocional, nós vamos meditar, né, em duas passagens e algumas outras correlatas, né, em duas mensagens para os irmãos sobre o tema Deus prova a nossa fé. Deus prova a nossa fé. O texto de hoje à noite, que nós vamos falar daqui a pouquinho, é um texto muito conhecido, que é 1 Samuel 17, Davi e Golias. Então, aplicando aquilo que eu tenho falado até aqui, a pergunta é: por que este episódio narrado na Escritura? Por que esse episódio está ali? Por que o Senhor quis narrar este episódio de Davi e Golias? Quais lições nós podemos tirar dele, desta passagem, né, para as nossas vidas, hoje, tanto tempo depois? É um fato histórico. E sendo um fato histórico, ele não vai se repetir, porque a história não se repete da mesma forma ao longo dos séculos. Uma pergunta a propósito. Vamos fazer uma sabatina, uma prova. Quem foi outra personagem da Escritura que enfrentou gigantes? Porque se falar de gigante, a sua mente quase que instantaneamente virá para 1 Samuel 17, quando Davi enfrentou Golias. Mas não é a primeira vez que a palavra gigante vai aparecer. Não é. Já apareceu antes, bem antes de Davi. E eu acredito que tem uma ligação entre elas, né? Que nós não vamos poder explorar hoje à noite, com certeza,
né? Mas veja, eu vou ler para os irmãos Números capítulo 13, verso 33. Quando os espias voltaram da missão, eles trouxeram um relato para Moisés, e entre as coisas que eles disseram a respeito da terra prometida estava: também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, estão percebendo? Lá no deserto, quando chegaram em Cades Barneia, estavam 2 anos no deserto, aconteceu isto. Mas no livro de Josué, no capítulo 14, nós encontramos o relato do versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse. E então, Caleb se apresenta diante de Josué, o seu colega espia que havia confiado no Senhor, e ele disse: naquela época, você lembra bem, que o Senhor me prometeu que o lugar que eu pisasse o meu pé, ele me daria. Já faz 45 anos, eu tinha 40, agora eu tenho 85, mas eu tenho o mesmo vigor hoje com 85 do que eu tinha quando eu tinha 40. Portanto, me dá a minha parte da terra. E a parte da terra qual era? A parte da terra era a parte onde estava os Enaquins, versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins, grandes e fortes cidades. No capítulo 15, em seguida, versículo 14, ele diz: dali expulsou Caleb os 3 filhos de Enaque, Cesaia, Imã e Talmai, gerados de Enaque. Enaque, que era o pai deles, Enaque significa pescoço comprido. Eram gigantes. Interessante, não é? Que se você pensou então em Caleb quando eu perguntei, você acertou. Parabéns, nota 100. Não sei quantos, mas Davi pegou mais fama na coisa. Agora, interessante que Caleb também era da tribo de Judá, como Davi. E olha, eu tenho aqui no meu coração que Davi aqui, ele se inspirou em Caleb, porque Caleb, anos antes de Davi, muitos anos antes de Davi, pediu para Deus e foi lá e não temeu os gigantes. Assim também nós vemos no relato de 1 Samuel 17, e agora eu convido você para abrir em Samuel 17, não é? Que nós encontramos nesse texto, então, o relato de Davi. Por que está aqui? Deus coloca o seu rei em cena, como já vimos em tempos recentes. Mas a questão é, diante do perigo, a quem recorremos? Esse é o caso aqui em 1 Samuel 17. Diante do perigo, a quem recorremos? O perigo, a provação, revela em quem nós confiamos. Agora, o texto também nos ajuda a entender quais são as motivações para agirmos como nós agimos. Porque muitas vezes podemos ter atos de bravura em alguma circunstância, como Davi teve, mas com a motivação errada, não com a motivação certa. E mais ainda, o relato acrescenta um outro ingrediente, e esse ingrediente é o medo. O medo. Quando temos medo, como reagimos? Por que temos medo? Medo é uma sensação, um sentimento de que nós temos algo iminentemente perigoso diante de nós, que nos põe em risco a vida. Por isso temos medo. A diferença da preocupação é que preocupação é algo que nós achamos que vai acontecer. O medo já é alguma coisa mais palpável, mais real,
que nós entendemos que nos ameaça e então desenvolvemos o medo. Há muitas vezes na Escritura o tema não temas, porque nós temos medo. E quando eu pensava nessa passagem, eu preparava isso aqui, eu me lembrei, ainda quando eu era criança, 8 anos de idade, morando em São Paulo, na periferia de São Paulo, eu tinha que sair de um lugar e andar mais ou menos uns 2 quilômetros ou mais para ir dar um recado. Na época não tinha celular, não tinha zap, não tinha telefone, não tinha nada. Então, tinha que dar recado, alguém tinha que levar o recado. E então, eu tinha que ir para a casa da minha tia, mãe do pastor Flávio Zaledo, e eu tinha que atravessar um lugar de mato, que tinha uma picada no meio, de noite, 7, 8 anos de idade. Então, eu havia aprendido na escola dominical uma musiquinha. E ela era a minha musiquinha. Toda vez que minha mãe dizia, meu pai dizia, vai na casa da sua tia dar um recado, à noite, eu tinha que atravessar aquele lugar. E quando chegou naquele lugar, eu cantava. Quando eu tenho medo, logo eu digo assim, Deus é meu amigo, Deus cuida de mim. Quando eu tenho medo, logo eu digo assim, Deus é meu amigo, Deus cuida de mim. E assim eu atravessava ali. Todas as vezes. Já se passaram 50 e tantos anos. E eu nunca me esqueci. Muitas vezes eu me lembro. Quando temos medo, o que fazemos? A questão é provável que você esteja com medo da Covid-19, do coronavírus. Você está com medo do coronavírus? Então presta atenção, uma receitinha para você. Fica em casa. Fica em casa. Higienize as mãos com sabão, água, sabão em abundância e álcool em gel. Se alimenta bem. Durma bem. É tudo que você e eu podemos fazer. Tudo que nós podemos fazer. Compreendeu? Agora, não há razão para ter medo. Não há razão para ter medo. O que pode acontecer? Podemos morrer? Há uma boa possibilidade de morrermos. Se não for disso, vai ser outra coisa. Então, está entendendo? A receitinha é, fique em casa, higienize as mãos, se alimente bem e durma bem. É o que eles estão dizendo aí. As autoridades, quem entende do assunto. Então venha comigo rapidamente, no tempo que nós temos, para 1 Samuel 17 e vamos refletir neste texto sobre o tema. Deus nos prova a fé. Por que temos medo? Porque somos pó. Não é? Então veja, olha as características semelhantes. Primeiro lugar, eu tenho aqui alguns aspectos. Primeiro aspecto, tudo parecia normal. Veja versículos 1 a 3. 1 Samuel 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. Ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes do monte da banda da Além e os israelitas do outro monte da banda da Quem. E entre eles o vale. Tudo parecia normal para dois povos, ou povos que viviam em guerra constante na época. Tudo normal. Era uma guerra. Era uma guerra. Parecia uma guerra comum. Porém, de repente uma novidade. De repente uma novidade. Um gigante, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. 3 metros de altura era o cidadão. 3 metros de altura. Não estava nos planos de Saul algo desse tipo. E no versículo 8, o texto diz, parou
clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Versículo 9: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Versículo 11: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O medo não era pequeno, era muito medo. Agora estamos falando de um exército. E no versículo 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. 40 dias essa agonia desse cidadão sair do lado de lá nas suas tropas e vir lá e desafiar Israel, um homem que pudesse vencê-lo, para que então decidisse quem serve quem. Agora, Deus enviaria em meio a esta situação, enquanto tudo está acontecendo lá naquele vale, o Senhor estava trabalhando. E o Senhor enviaria Davi, porque logo o versículo 12 diz, Davi era filho daquele Efrateu. Ele aparece aqui quase que incidentalmente. Davi aparece aqui. Veja o versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado. Versículo 19. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Na história, para nós, quando você está lendo, uma coisa natural, seu pai chamou, porque os irmãos de Davi estavam na guerra, 3 dos irmãos dele, o pai queria notícia e mandou Davi, o mais novinho. Eu passei por isso, era o mais novinho, vai lá avisar sua avó, vai avisar sua tia, e tinha que ir. Então Davi foi para lá, mas irmãos, nota, o propósito do livro é mostrar, o relato, mostrar a ação de Deus. Deus estava trabalhando. Não era um simples enviar de alguém para buscar notícias. Isso era o coração de Jessé, mas não era o coração de Deus. Deus estava mandando livramento para Israel, e Israel não sabia. Ninguém sabia. Vamos lembrar, irmãos, nós temos ouvido relatos, um mais tenebroso do que o outro. O medo está no mundo todo. O medo paira, o pavor paira. Agora, nós não podemos entrar assim. Por isso essa passagem está aqui. Enquanto o povo de Israel estava com medo, o Senhor estava trabalhando e já tinha uma solução. Você está ouvindo? O Senhor sempre teve e Ele tem uma solução. O mundo não sabe. Os filhos de Deus estão apavorados. Nós precisamos saber. E essa passagem, meus irmãos, é preciosa para nós. Agora veja em terceiro lugar. Terceiro aspecto. O que preocupava Saul versus o que preocupava Davi. Saul estava preocupado com o gigante e o seu desafio. Por 40 dias estava morrendo de medo. Mas Davi, quando chegou lá e ele conversava com seus irmãos e viu o gigante vindo e fazendo o desafio, era o mesmo gigante, era o mesmo desafio. Mas o que chamou a atenção de Davi, versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Um homem não alistado no exército, quando ele ouviu, ele disse, esse camarada está blasfemando contra o Senhor. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Versículo 36, quando ele falou com Saul, ele disse, o teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Irmãos, vamos nos concentrar que o mundo todo está com medo, o mundo todo está desesperado atrás de uma vacina e medicamento.
não estão pensando no Senhor. Então nós temos que fazer como Davi fez. Não vamos entrar nessa de ficar preocupado com eles. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que é pouco, que é pequeno, que tem que desprezar. Eu disse, fique em casa, lava as mãos, come bem, durma bem, bota máscara onde você for, mantenha isolamento de 1 metro, de 2 metros, faça tudo o que disser. Mas nós somos o povo de Deus. Davi está nos desafiando. O Senhor tem uma solução. Hoje, amanhã, eu não sei. Mas o Senhor tem. Davi estava ali. E o Senhor tem. Nós temos que crer. Nós temos que crer. Essa é a nossa diferença. A fé é o que nós não vemos. Mas temos que confiar que o Senhor é quem mantém este mundo. Então, o quarto aspecto, Saul não se lembrou de Deus. Ele teve uma solução humana. Eu não vou ler o versículo 25 por causa do tempo, mas ele estava o quê? Rifando as suas filhas e isentando de impostos. Aquele que matar o gigante vai casar com a minha filha e o seu pai vai ter isenção de impostos para toda a vida. Agora, o camarada mais apropriado para matar o gigante era o próprio Saul. Saul tinha 2,20 metros de altura. Era o homem mais alto de Israel. Mas ele estava com medo e ele começou a leiloar. Mas o que foi que aconteceu com Davi? Davi, ao contrário, sabia que Deus iria matar Davi. Sabe quem vai acabar com o vírus? Deus. Pode ser usando um cientista, pode ser usando um engenheiro, pode ser usando um médico, não importa. Mas quem vai... O mundo não sabe disso. Mas nós temos que saber. Quem vai trazer solução, quem vai matar o vírus, é Deus. Porque não é este vírus que vai acabar com a humanidade. Está escrito na palavra. Como vai ser? Está escrito. E nós sabemos disso. Nós não podemos nos apartar do que nós sabemos. Então, Saul não se lembrou de Deus. Mas Davi disse no versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Nós temos um engano quando nós achamos que Davi saiu todo heroicamente com uma funda para matar o gigante, irmãos. Davi não fez assim, não. Ele era um pastor, tinha realmente a pedra, ele tinha o alforje de pastor, está aqui no texto. Mas pensa bem, ele não saiu com uma estratégia, vou dar uma pedrada nele e vou matar o camarada. Ele se dispôs para ser a solução de Deus. Porque ele disse para Saul, Deus vai me dar esse camarada. Deus vai matar esse camarada. Tá entendendo? Não era uma estratégia dele dar uma pedrada certeira. Era o que ele sabia fazer? Mas ele disse, Deus vai, como me deu o leão, me deu o urso, porque Davi tinha que proteger as ovelhas, agora Deus tinha promovido Davi para proteger as ovelhas de Israel. E assim foi. Mas importante, lembra que eu falei sobre motivação? O texto aqui nos mostra qual foi a motivação de Davi. Ser o próximo rei de Israel? Não. Destronar Saul? Não. Ser um herói de Israel? Não. Nada disso estava no coração dele. Essa não era a motivação dele. A motivação dele está no versículo 46. Hoje, falou para Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ele nem tinha ido para ele para dar a pedrada ainda. Ele estava caminhando para lá e ele disse, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. Mas veja, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Isso moveu aquele rapaz, instrumento na mão de Deus, para que Deus o usasse, para que toda a terra soubesse
que há Deus em Israel. Nós temos um papel como crentes, irmãos, nesses dias. Igreja Batista Maranata e os irmãos que nos assistem visitantes. Nesta pandemia, muitos saberão que há Deus no céu. Um único Deus. E nós podemos ser este instrumento. E se nós ficarmos apavorados e com medo como eles estão, nós não seremos o instrumento. Então vamos lutar com o medo. O Senhor diz, não temas. Nós temos um papel. Um papel? Orar pela nação, estamos fazendo. Orar para que o mundo saiba. O mundo. Sabe de uma coisa? Aqui no texto, ele disse, no versículo 47, o mundo vai saber que Deus salva. Eu já disse algumas vezes para os irmãos nesses dias. Quantos serão salvos por Jesus nesse período de pandemia? Quantos? Não serão poucos. Não serão poucos. Porque o Senhor salva. Ele não salva do vírus. Ele salvará quando der a vacina, o remédio que for. Mas ele está salvando pessoas. Ele está mudando o destino eterno de pessoas todos os dias, porque Deus salva. Deus nos salvou e Deus continua salvando. Então nos juntemos a Davi. Na prova da nossa fé, de que o Senhor vai trazer solução. E quando o medo vier, vamos vir para a Escritura e vamos ler textos como este. E outros, na sexta-feira, nós vamos ver outro. Estamos vendo cada dia, 2 vezes por dia, fim de semana, sempre. Por isso, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que tem o controle, nos ama, tem um plano e quer nos usar como instrumentos. E como nós podemos ser usados? Exercitando a nossa fé, para que o Senhor faça o seu trabalho de salvar pessoas em meio a esta pandemia, que não é diferente de qualquer outra época. Curva a sua cabeça. Amado Deus, te bendizemos mais uma vez. Nós te amamos, Pai, também porque o Senhor nos amou primeiro. Sim, Pai, nós temos medo, mas não nos permita ser como Saul, mas como Davi. Davi tinha temor no seu coração, sim, um jovem, mas ele já conhecia o Senhor. Porque o Espírito Santo dava isso. Isso não vem de nós, Pai. Vem da Tua graça. É a Tua graça que nos dá coragem. Nos fortalece, Pai. Enche-nos da Tua coragem. Quando chegamos na Escritura e somos lembrados com textos como este. De que o Senhor é quem tem o controle deste mundo nas Tuas mãos. E das nossas vidas. Por isso, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, e a Ti, nosso Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite para os irmãos. Vamos continuar lendo a palavra nos agrupes, né? Nos ministérios. Estamos sendo desafiados todo o tempo. E vamos continuar vivendo para a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor. Graça e paz. Amém.